Capítulo 2. O estranho e fatídico interlúdio. A queda de Blomberg, Fritsch, Neurath, Schacht. A decisão tomada por Hitler de usar a força armada contra a Áustria e a Tchecoslováquia, mesmo que isso envolvesse a Alemanha numa guerra com a Inglaterra e a França, repercutiu como um choque no ministro do Exterior, o pachorrento, complacente e moralmente débil barão von Neurath, que sofreu diversos ataques do coração. 1. Nota de rodapé. Depoimento da baronesa von Ritter. Fim de nota. Fiquei extremamente abalado com o discurso de Hitler, disse mais tarde no Tribunal de Nuremberg, porque eliminou a base de toda a política externa que eu havia persistentemente perseguido. 2. Nota de rodapé. TMWC, 16º, página 640. Fim de nota. Assim pensando, e apesar de seus ataques cardíacos, procurou o general von Fritsch e o general Beck, chefe do Estado-Maior-Geral, 2 dias depois, e discutiu com eles o que se deveria fazer para conseguir que Hitler mudasse suas ideias. A repercussão sobre Beck da arenga de Hitler foi aterradora, segundo o coronel Rosbach, que lhe havia informado da reunião. Ficou combinado que Fritsch faria nova objeção a Hitler no próximo encontro, tecendo-lhe as considerações militares que tornavam seu plano desaconselhável, enquanto Neurath prosseguiria acentuando a Hitler os perigos políticos. Quanto a Beck, imediatamente escreveu uma crítica arrasadora dos planos de Hitler, que pelo visto não mostrou a ninguém, primeiro sinal de uma falha funesta no sentimento e no caráter desse respeitável general, que a princípio recebera bem o advento do nazismo e no final daria sua vida num esforço malogrado para destruí-lo. O general von Fritsch encontrou-se com Hitler a 9 de novembro. Sua conversa não ficou registrada, mas presume-se que o comandante em chefe do exército renovou seus argumentos militares contra os planos de Hitler, sem nada conseguir. O Führer não estava disposto a tolerar oposição, quer dos generais, quer do seu ministro do exterior. Negou-se a receber Neurath e partiu para um longo repouso em sua montanha, em Berchtesgaden. Só em meados de janeiro, o abatido Neurath foi capaz de conseguir um encontro com o líder. Nessa ocasião, procurei mostrar-lhe, Neurath testemunhou mais tarde em Nuremberg, que sua política conduziria o mundo à guerra e que eu não tomaria parte nela. Chamei sua atenção para o perigo de guerra e para as graves advertências dos generais. E quando, apesar de todos meus argumentos, ele continuava a manter suas opiniões, disse-lhe que teria de encontrar outro ministro do exterior. 3. Nota de rodapé. IB, página 641. Embora Neurath não soubesse na ocasião, foi o que precisamente Hitler decidira fazer. Dentro de 15 dias, ele comemoraria o 5º aniversário de sua ascensão ao poder e pretendia marcá-lo com limpeza interna, não apenas no Ministério do Exterior, mas no Exército, as 2 cidadelas da reação das classes superiores, das quais ele intimamente desconfiava, sentindo que jamais o haviam aceito nem realmente compreendido seus objetivos e até se antepunham, como Blomberg, Fritsch e Neurath revelaram na noite de 5 de novembro a realização de suas ambições. Especialmente Fritsch e Neurath, e talvez mesmo o acomodadício Blomberg, a quem ele devia tanto, teriam de seguir o inimitável Dr. Schacht, afastando-se. Pois o mago financeiro, um dos primeiros entusiastas do nazismo e defensor de Hitler, já caíra.
Schacht, como vimos, devotara suas energias e sua magia para financiar rapidamente o rearmamento de Hitler. Como plenipotenciário da economia de guerra e ministro da economia, imaginara toda uma quantidade de esquemas engenhosos, incluindo o uso de papel impresso para conseguir dinheiro destinado ao novo exército, à marinha e à força aérea e ao pagamento das despesas de armamento. Mas havia um limite além do qual o país não poderia ir sem que sobreviesse a bancarrota. E em 1936 ele acreditava que a Alemanha estava atingindo aquele limite. Avisou Hitler, Göring e Blomberg, mas com pouco resultado, embora o ministro da guerra por algum tempo estivesse a seu lado. Com a designação de Göring em setembro de 1936 para plenipotenciário do Plano de 4 anos, esquema artificial destinado a tornar a Alemanha autossuficiente em 4 anos, meta que Schacht considerava impossível. O chefe da Luftwaffe veio a ser, de fato, o ditador econômico da Alemanha. A posição de Schacht, homem tão presumido e ambicioso, asteriscos. O astuto embaixador francês François Poncet, que o conhecia bem, disse em seu livro The Fateful Years, página 221, que certa vez Schacht esperou suceder Hindenburg como presidente, e também Hitler, se as coisas fossem mal com o Führer. Fim de nota. E tão desdenhoso da ignorância de Göring em economia, tornou-se insustentável com a designação que acabava de ser feita, e após meses de violenta disputa entre os dois decididos homens, Schacht pediu a Hitler para colocar a futura direção dos planos econômicos exclusivamente nas mãos de seu rival e aceitar a renúncia de seu posto no ministério. Servira para desencorajá-lo a atitude de muitos dos dirigentes nacionais da indústria e dos negócios, que, como relatou mais tarde, se amontoavam na antessala de Göring na esperança de obter encomendas no momento em que eu ainda tentava fazer a voz da razão ser ouvida. 4 nota de rodapé. Schacht, Account Settled, página 90, fim de nota. Fazer com que fosse ouvida a voz da razão na frenética atmosfera da Alemanha nazista de 1937 era tarefa impossível, como Schacht percebeu. E após uma nova troca de golpes com Göring durante o verão, em que denunciou como seu fundamento sua política de câmbio exterior, sua política relativa à produção e a sua política financeira, viajou a Obersalzberg em agosto e submeteu seu pedido formal de demissão a Hitler. O Führer relutou em aceitá-lo em vista da reação desfavorável que com certeza a saída de Schacht provocaria, tanto internamente como no exterior, mas o maltratado ministro estava inflexível e Hitler finalmente concordou em demiti-lo ao fim de 2 meses. A 5 de setembro, Schacht entrou em gozo de licença e sua renúncia foi formalmente aceita a 8 de dezembro. Em face da insistência de Hitler, Schacht permaneceu no ministério como ministro sem pasta e ficou com a presidência do Reichsbank, mantendo assim as aparências e amortecendo o choque com a opinião alemã e mundial. Sua influência como freio ao febril rearmamento de Hitler para a guerra, contudo, tinha chegado ao fim, embora continuasse no ministério e no Reichsbank, emprestando a aura de seu nome e de sua reputação aos propósitos de Hitler. Na verdade, dentro em pouco devia endossar pública e entusiasticamente o primeiro ato de banditismo de Hitler, de aberta agressão, pois da mesma forma que os generais e outros conservadores haviam desempenhado papel tão importante na entrega da Alemanha aos nazistas, ele despertava vagarosamente para os ensinamentos da vida.
Goering tomou conta temporariamente do Ministério da Economia, mas certa noite, em meados de janeiro de 1938, Hitler encontrou-se com Walter Funk na Ópera de Berlim e de passagem comunicou-lhe que seria o sucessor de Schacht. A designação oficial desse ceboso nanico e serviu João Ninguém, que, como recordaremos, representara certo papel entre os líderes de negócios e interessados em Hitler no início da década de 1930, foi, entretanto, detida. Isso porque se apresentara inopinadamente no Terceiro Reich uma dupla crise no exército, precipitada, entre outras coisas, por certas questões pertinentes ao sexo, tanto normais como aberrantes, e que foram ter diretamente as mãos de Hitler, possibilitando desfechar um golpe na hierarquia militar da velha aristocracia, do qual ela jamais se recuperou, com terríveis consequências para o exército, que em virtude disso perdeu os últimos vestígios de independência que tão ciosamente conservara durante o império dos Hohenzollern e a República, e eventualmente para a Alemanha e o mundo. A queda do Marechal de Campo von Blomberg. Que influência pode exercer uma mulher, mesmo sem saber, sobre a história de um país e, desse modo, do mundo? Exclamou o coronel Alfred Jod em seu diário de 26 de janeiro de 1938. Sente-se que o povo alemão vive uma hora fatídica. 5 nota de rodapé. Diário de Jod, TMWC, 28ª página 357. Fim de nota. A mulher a quem se referia o jovem e brilhante oficial de Estado-Maior era Fraulein Erna Grum, e quando o ano de 1937 findava, ela devia se considerar, segundo declarou Jod, a última pessoa na Alemanha que possivelmente pudesse impelir o povo alemão para uma crise funesta e exercer uma profunda influência em sua história. Apenas no mundo lúgubre e psicopático em torno do qual girava o círculo íntimo do Terceiro Reich teria sido possível tal delírio. Fraulein Grum era secretária de Blomberg e ele, lá para o fim de 1937, sentiu-se bastante enamorado dela e lhe propôs casamento. Sua primeira mulher, a filha de um oficial reformado do exército, com quem se casara em 1904, morrera em 1932. Seus 5 filhos cresceram, sua filha mais nova se casara com o filho mais velho do general Keitel, seu protegido em 1937, e, cansado de sua solitária viuvez, julgara ter chegado a época de casar-se de novo. Entendendo que não ficaria bem ao altivo e aristocrático corpo de oficiais ver um oficial superior do exército contrair matrimônio com uma pessoa sem títulos, procurou o conselho de Goering. Este não podia ver nenhuma objeção ao casamento. Ele próprio se casara depois da morte de sua primeira esposa com uma atriz divorciada. No Terceiro Reich não tinha cabimento esse aborrecido preconceito social do corpo de oficiais. Goering não apenas aprovou o que Blomberg tinha em mente, mas declarou-se disposto a aplainar o assunto junto a Hitler, se fosse necessário, e ajudá-lo de todas as formas. Por casualidade havia outra forma em que ele seria útil. O marechal confiou-lhe que existia um amante rival no meio. Para Goering isso não era problema. Tais inconvenientes, em outros casos, foram resolvidos com o campo de concentração. Considerando, porém, a moral antiga do marechal de campo, Goering propôs fazer viajar um incômodo rival para a América do Sul, o que conseguiu. Ainda assim, Blomberg sentia-se perturbado. A 15 de dezembro de 1937, Jod fez uma curiosa anotação em seu diário. O general marechal de campo, Blomberg, em alto estado de excitação. Causa desconhecida, pelo visto questão pessoal, retirou-se por 8 dias para lugar ignorado. 6 nota de rodapé.
Ibid, página 356. A 22 de dezembro, Blomberg reapareceu para realizar o elogio fúnebre do general Ludendorff na Federhalle, em Munique. Hitler compareceu, mas recusou-se a falar. O herói da Primeira Guerra Mundial negara-se a ter qualquer relação com ele desde quando fugira da frente de Feldenhalle ante a saraivada de balas por ocasião do putsch da cervejaria. Após o funeral, Blomberg entablou o assunto de seu proposto casamento com Hitler, que, para seu sossego, deu-lhe aprovação. O matrimônio teve lugar no dia 12 de janeiro de 1938. Hitler e Göring estiveram presentes como testemunhas principais. Mal o casal partira para a Itália em lua de mel, surgiu a tempestade. O inflexível corpo de oficiais podia ter suportado o choque de seu marechal de campo casar-se com sua estenógrafa, mas não se achava preparado para aceitar seu casamento com uma mulher de um passado semelhante ao que agora começava a ser conhecido em todas as suas horrorosas minúcias. A princípio, houve apenas rumores. Telefonemas anônimos começaram a ser recebidos pelos cabeçudos generais de moças que davam risadinhas, pelo visto oriundas de cafés e clubes noturnos de má fama, congratulando-se com o exército por ter incorporado um de seus membros. Na chefatura de polícia de Berlim, um investigador policial, seguindo os boatos, encontrou uma pasta com o nome de Erna Grum. Horrorizado, levou-a ao chefe de polícia, o conde von Helldorf. O veterano casca-grossa dos Freikorps e dos dias turbulentos das SA também ficou escandalizado, pois o dossiê revelava que a noiva do marechal de campo e comandante em chefe tinha um registro policial como prostituta e fora condenada por ter posado para fotografias obscenas. A jovem esposa do marechal de campo, soube-se, crescera num salão de massagem dirigido por sua mãe, que, como frequentemente ocorria em Berlim, era simplesmente disfarce para bordel. Evidentemente, o dever de Helldorf era passar adiante o tremendo dossiê a seu superior, o chefe da polícia alemã, Himmler. Mas, embora fosse um nazista fervoroso, fora antes membro do corpo de oficiais do exército e se impregnara de algumas de suas tradições. Sabia que Himmler, que estivera em contenda com o alto comando do exército por mais de um ano e era considerado uma ameaça mais sinistra do que fora Rom, usaria a documentação para fazer chantagem com o marechal de campo e transformá-lo em seu instrumento contra os generais conservadores. Em vez disso, porém, levou corajosamente a pasta policial ao general Keitel. Aparentemente estava convencido de que Keitel, que devia sua recente promoção a Blomberg, a quem estava unido por laços de família, arranjaria ser o assunto tratado pelo próprio corpo de oficiais e também avisaria seu chefe do perigo em que se encontrava. Mas Keitel, homem arrogante e ambicioso, de espírito e características morais débeis, não pretendia arriscar sua carreira mantendo-se em confusão com o partido e as SS. Em lugar de passar os documentos para o chefe do exército, o general von Fritsch entregou-os de volta a Helldorf, sugerindo que fossem mostrados a Göring. Ninguém teria mais prazer de possuí-los que Göring, pois estava claro que Blomberg agora devia ser afastado e logicamente pensava que quem o sucederia seria ele, como comandante em chefe da Wehrmacht, objetivo que almejava há muito tempo. Blomberg interrompeu sua lua de mel na Itália para regressar à Alemanha em virtude dos funerais de sua mãe. E a 20 de janeiro, ignorando o que estava sendo tramado, apareceu em seu gabinete no Ministério da Guerra para assumir suas funções. Mas não por muito tempo. A 25 de janeiro, Göring trouxe os explosivos documentos a Hitler, que acabava de retornar de Berchtesgaden. O Führer encolerizou-se.
Seu marechal de campo o enganara, fazendo-o testemunha oficial do casamento e visto como bobo. Goering logo concordou com ele e, ao meio-dia, saiu para ver Blomberg pessoalmente e levar-lhe a notícia. O marechal de campo parece ter ficado esmagado pelas revelações acerca de sua mulher e propôs divorciar-se dela imediatamente. Goering explicou delicadamente que isso não seria suficiente. O próprio comando do exército exigia sua renúncia. Como o Diário de Jode revelou, 2 dias mais tarde, o chefe de Estado-Maior-Geral, General Beck, comunicara a Keitel que não se pode tolerar que o soldado de mais alto posto se case com uma prostituta. A 25 de janeiro, Jode soube, por intermédio de Keitel, que Hitler demitira seu marechal de campo. 2 dias depois, o oficial demitido, de 60 anos de idade, deixara Berlim para reencetar sua lua de mel em Capri. A esta ilha idílica foi seguido pelo seu ajudante naval, que proporcionou um toque final ridículo a essa tragicomédia singular. O almirante Roder despachara seu ajudante, o tenente von Wangenheim, para reclamar de Blomberg que se divorciasse de sua esposa em respeito à honra do corpo de oficiais. O oficial de marinha era um jovem arrogante e extremamente dedicado, e quando chegou à presença do marechal de campo em lua de mel, excedeu-se nos objetivos. Em lugar de solicitar um divórcio, sugeriu que seu antigo comandante tivesse um gesto nobre, e então tentou entregar um revólver a Blomberg. Apesar de sua queda, o marechal parecia ter mantido seu entusiasmo pela vida e, evidentemente, ainda estava enamorado da mulher, apesar de tudo o que acontecera. Recusou aceitar a arma oferecida, observando, como escreveu em seguida a Keitel, que ele e o jovem oficial da Marinha tinham pontos de vista e padrões de vida completamente distintos. 7 nota de rodapé. Ibid, página 362. Apesar de tudo, o Führer apresentara-lhe a perspectiva de utilizá-lo novamente na mais alta investidura assim que a tempestade passasse. Segundo o Diário de Jode, Hitler disse a Blomberg durante a entrevista em que o demitiu que logo que soar a hora da Alemanha, o senhor estará novamente a meu lado e tudo o que aconteceu no passado será esquecido. 8, nota de rodapé. Ibid, página 357. Fim de nota. De fato, Blomberg escreveu em suas memórias não publicadas que Hitler, em seu encontro final, prometeu-lhe com a maior ênfase que lhe seria dado o supremo comando das Forças Armadas na eventualidade da guerra. 9, nota de rodapé. Telford Taylor, Sword and Swastika, páginas 149 e 50. As memórias manuscritas de Blomberg não publicadas acham-se na Biblioteca do Congresso. Fim de nota. Como tantas outras promessas de Hitler, esta não foi mantida. O nome do marechal de campo von Blomberg foi riscado para sempre das listas do exército, e nem mesmo quando veio a guerra e ofereceu seus serviços, ele recuperou as funções em qualquer especialidade. Ao regressar à Alemanha, Blomberg, junto com a mulher, instalou-se na pequena vila bávara de Wiesse, onde viveu em completa obscuridade até o fim da guerra. Exatamente como um ex-rei inglês da mesma época, permaneceu leal à mulher que tinha ocasionado sua derrocada. O final chegou com sua morte a 13 de março de 1946 na prisão de Nuremberg, onde aguardava macilento e compassivo para prestar depoimento no tribunal. A queda do general Freiherr Werner von Fritsch. O general Freiherr Werner von Fritsch, comandante em chefe do exército e oficial bem dotado e firme da velha escola, um representante típico do Estado-Maior-Geral, como o classificava o almirante Roder, era o candidato natural para suceder Blomberg.
como ministro da Guerra e comandante em chefe das Forças Armadas. Mas o próprio Göring tinha em mira o alto posto e houve os que acreditaram que ele empurrara Blomberg para o casamento com uma mulher cujo passado infeliz podia ter conhecido com antecedência, a fim de limpar o caminho para si mesmo. Se era verdade, Blomberg não sabia, pois durante sua entrevista de despedida com Hitler, a 27 de janeiro, foi ele o primeiro a sugerir Göring para seu sucessor. O Führer, entretanto, conhecia melhor do que ninguém seu velho companheiro nazista. Göring, disse, é muito comodista e falta-lhe tanto a paciência como a perseverança. Nem preferia o general von Fritsch, cuja oposição a seus grandiosos planos de 5 de novembro não o agradara e nem esquecera. Além disso, a hostilidade de Fritsch ao partido nazista e especialmente às SS jamais se arrefecera, circunstância que não só atraíra a atenção do Führer, mas provocara em Heinrich Himmler, o dirigente das SS e chefe de polícia, uma determinação crescente de liquidar o antagonismo formidável que dirigia o exército. Asteriscos. A 1º de março de 1935, dia em que a Alemanha tomou conta do Sarre, estive perto de Fritsch na tribuna da revista em Saarbrücken por algum tempo antes do desfile começar. Embora mal me conhecesse, salvo como um dos muitos correspondentes americanos em Berlim, lançou uma viva torrente de observações sarcásticas a respeito das SS, do partido e de vários líderes nazistas de Hitler para baixo. Não disfarçava seu desprezo por todos eles. Ver Berlin Diary, página 27. Fim de nota. A oportunidade de Himmler chegara, ou melhor, ele criou-a pondo em funcionamento uma conspiração de tal forma abominável que é difícil acreditar tivesse acontecido. Pelo menos em 1938, mesmo no atormentado mundo de bandidos das SS e do Partido Nacional Socialista, ou fosse apoiada pelo exército alemão, que apesar de tudo tinha suas tradições. Vindo em seguida o escândalo de Blomberg, estourou como uma segunda e muito mais explosiva bomba que abalou a oficialidade até seus alicerces e determinou seu destino. A 25 de janeiro, dia em que Göring mostrava a Hitler o registro policial da noiva de Blomberg, apresentou igualmente diante do Führer outro documento terrível, diligentemente fornecido por Himmler e seu mais importante auxiliar, Heydrich, chefe da SD, o Serviço de Segurança das SS, e pretendia provar que o general von Fritsch fora culpado de delitos homossexuais de acordo com a seção 175 do Código Criminal Alemão e que estivera dando dinheiro sob chantagem a um ex-sentenciado desde 1935 para silenciar a respeito do assunto. Os papéis da Gestapo pareciam tão convincentes que Hitler esteve a ponto de acreditar na acusação. E Blomberg, talvez por vingança do ressentimento em relação a Fritsch, pela severa atitude que o exército tomara contra ele em virtude de seu casamento, nada fez para dissuadi-lo. Confiava que Fritsch não fosse um homem afeminado e acrescentou que o general, toda a vida solteirão, podia bem ter sucumbido à fraqueza. O coronel Rosbach, assistente militar do Führer, que estava presente quando a pasta da Gestapo foi mostrada, ficou escandalizado e, desafiando a ordem de Hitler para nada dizer a Fritsch, foi imediatamente ao apartamento do comandante de exército informá-lo da acusação e avisá-lo da tremenda confusão em que se encontrava. Asteriscos. Isso custou a Rosbach sua função 2 dias depois, mas não, como alguns temeram, sua vida.
foi devolvido ao Estado-Maior-Geral do Exército, subiu durante a guerra ao posto de general de infantaria e comandou o 4º Exército na frente russa, até ser sumariamente demitido, por telefone, por Hitler a 28 de janeiro de 1945, por retirar suas tropas, desafiando a ordem do Führer. Fim de nota. O nobre e taciturno prussiano ficou estupefato. Uma porção de mentiras infames, desabafou ele. Ao acalmar-se, assegurou a seu companheiro oficial, sob palavra de honra, que as acusações não tinham fundamento. Logo na manhã seguinte, temeroso das consequências, Rosbach disse a Hitler do seu encontro com Fritsch, comunicando o desmentido categórico do general às acusações e concitando o Führer a dar-lhe uma audiência e a oportunidade de pessoalmente desmentir a acusação. Para a surpresa de Rosbach, Hitler assentiu e o comandante em chefe do exército alemão foi chamado à chancelaria tarde da noite daquele mesmo dia. Achava-se ali para arrostar uma experiência para a qual sua longa preparação como aristocrata, oficial e cavalheiro dificilmente lhe serviu. O encontro ocorreu na biblioteca da chancelaria e desta vez tanto Himmler como Göring estavam presentes. Após Hitler ter sumariado as imputações, Fritsch deu sua palavra de honra de oficial que tudo não passava de completa mentira. Mas semelhantes afirmações não tinham mais valor no Terceiro Reich, e Himmler, que estivera aguardando durante 3 anos por esse momento, introduziu um personagem desajeitado, de aspecto degenerado, por uma porta lateral. Deve ter sido a figura mais estranha, se não a mais mal afamada, jamais levada aos gabinetes do chanceler da Alemanha. Seu nome era Hans Schmidt e possui um longo registro de prisões, a começar da data de sua primeira condenação a um reformatório de rapazes. Sua principal fraqueza, confessou, era de descobrir homossexuais e depois extorquir-lhes dinheiro. Afirmava agora reconhecer no general von Fritsch o oficial do exército que ele pegara num delito homossexual numa avenida escura perto da estação ferroviária de Potsdam, em Berlim, como um tipo de ralé conhecido pelo nome de Joy Bávaro. Durante anos, Schmidt insistiu junto às 3 figuras mais poderosas da Alemanha em que esse oficial havia comprado seu silêncio. Os pagamentos só cessaram quando a lei novamente o levou para uma penitenciária. O general Freiherr von Fritsch estava demasiado ofendido para responder. O espetáculo do chefe do Estado-Maior alemão, sucessor de Hindenburg e dos Hohenzollern, introduzindo um tipo tão escuso em semelhante lugar e para aquele fim, era muito pesado para ele. Sua mudez apenas ajudou a convencer Hitler de que ele era culpado e o Führer pediu sua renúncia. Fritsch recusou-se a apresentá-la, exigindo por sua vez um julgamento num tribunal militar de honra. Mas Hitler não tencionava admitir que a casta militar se ocupasse do caso, pelo menos por enquanto. Esta era uma oportunidade caída do céu que não devia deixar passar para esmagar a oposição dos generais que não se submeteram à sua vontade e a seu gênio. Ordenou então, e ali mesmo, que Fritsch pedisse uma licença indefinida, o que equivalia à sua suspensão como comandante em chefe do exército. No dia seguinte, Hitler conferenciou com Keitel a respeito não somente de um sucessor para Blomberg, mas para Fritsch. Jod, cuja principal fonte de informação era Keitel, começou a escrever em seu diário anotações que indicavam que uma reorganização drástica estava sendo realizada, não somente no comando do exército, mas também em toda a estrutura das forças armadas que poria finalmente os militares sob controle.
Abdicariam generais de seu poder, que, embora não sendo absoluto, era ainda o que permanecia fora do domínio de Hitler? Quando Fritz voltou a seu apartamento em Bedlerstrasse, depois do transe na biblioteca da chancelaria, conferenciou com o general Beck, chefe do Estado-Maior-Geral do Exército. Alguns historiadores ingleses, 10 nota de rodapé, Bullock, Op. Cit, página 381, e Weller Bennett, Nemesis, página 369. Fim de nota. Relataram que Beck insistiu com ele para realizar imediatamente um golpe militar contra o governo de Hitler, mas Fritz recusou. Wolfgang Foster, o biógrafo alemão de Beck, porém que tinha os documentos pessoais do general à sua disposição, conta simplesmente que na noite funesta Beck viu primeiramente Hitler, que lhe participou as graves acusações, e depois Fritz, que as negou, e que, finalmente, bem avançada a noite, apressou-se a voltar a Hitler para pedir-lhe somente que fosse dada ao comandante do exército uma oportunidade de esclarecer-se diante de um tribunal militar de honra. O biógrafo de Beck deixa claro que ele ainda não sabia compreender os dirigentes do Terceiro Reich, o que só conseguiu depois, quando era demasiado tarde. Alguns dias após, quando igualmente já era bem tarde, Fritz e seus associados mais próximos, Beck sendo um deles, pensaram seriamente em contramedidas militares ao serem reformados Blomberg e Fritz e mais 16 antigos generais e 44 outros transferidos para comandos secundários. Mas abandonaram logo tão perigosas ideias. Estava claro para aqueles homens, disse Forsters, que um golpe militar significaria guerra civil e não tinham absolutamente certeza de vitória. Então, como sempre, os generais alemães quiseram assegurar-se da vitória antes de assumir quaisquer grandes riscos. Temiam, como revelou esse alemão, que tanto a Força Aérea de Göring como a Marinha do almirante Roder pudessem resistir-lhes, pois os dois comandantes estavam completamente sob a influência de Hitler e também que o próprio exército podia não apoiar inteiramente a seu destituído comandante em chefe. 11, nota de rodapé. Wolfgang Forster, Hein Generalkampf gegen den Krieg, Op. Cit, página 73. Fim de nota. Entretanto, uma última oportunidade foi dada à oficialidade do exército para desfechar um golpe contra Hitler. Uma investigação preliminar dirigida pelo exército em colaboração com o Ministério da Justiça estabeleceu rapidamente que o general von Fritz fora vítima inocente de uma conspiração da Gestapo de iniciativa de Himmler e Heydrich. Constatou-se que o ex-sentenciado Schmidt havia, na verdade, apanhado um oficial do exército numa ação contra a natureza nas sombras da estação de Potsdam e lhe havia constantemente extorquido dinheiro durante anos. Mas seu nome era Frisch e não Fritz. Era um oficial de cavalaria reformado por invalidez e classificado na relação do exército como Rittmeister von Frisch. Disso sabia a Gestapo. Prendera, porém, Schmidt e ameaçara-o de morte, a menos que acusasse o comandante em chefe do exército. O enfermo Rittmeister também foi demitido pela polícia secreta, tanto para impedi-lo de falar, quanto para que ele e Schmidt não fossem arrancados eventualmente das garras da Gestapo pelo exército e postos em segurança até que pudessem prestar testemunho ante a corte marcial de Fritz.
Os velhos líderes do exército ficaram jubilosos, pois não apenas seu comandante em chefe seria vingado, como também restituído a sua liderança no exército. As maquinações das SS e da Gestapo, cujos dois homens inescrupulosos, Himmler e Heydrich, mantinham poder tão desenfreado sobre o país, seriam expostas, e eles e as SS seguiriam o caminho de Rom e das SA, 4 anos mais tarde. Também seria um golpe para o partido e para o próprio Hitler, abalaria as bases do Terceiro Reich tão fortemente que o próprio Führer podia vir abaixo. Se ele procurasse encobrir o crime, o próprio exército, com consciência clara, agora que a verdade era conhecida, tomaria a questão em suas mãos. Mas ainda outra vez, como em muitas outras nos 5 anos passados, os generais foram logrados pelo antigo cabo austríaco e depois completamente derrotados pelo destino, do qual o líder, e não eles, sabia como tirar vantagens para seus próprios fins. Por toda a última semana de janeiro de 1938, uma tensão, lembrando a de junho de 1934, tomou conta de Berlim. Novamente a capital fervilhava de boatos. Hitler havia demitido os 2 principais homens do exército por motivos desconhecidos. O embaixador François Poncet ouvira falar que Fritsch, que o convidara para jantar a 2 de fevereiro e depois cancelara o convite, fora preso. Havia informações de que o exército planejava cercar o Reichstag quando se reunisse para ouvir o discurso do 5º aniversário da ascensão de Hitler, a 30 de janeiro, e prenderia todo o governo nazista e seus deputados marionetes. A veracidade de tais informações aumentou ao ser anunciado que a reunião do Reichstag fora adiada indefinidamente. O ditador alemão estava evidentemente em dificuldades. Finalmente defrontava-se com seu competidor na inflexibilidade dos mais antigos generais do exército alemão. Ou assim deve ter pensado, mas incorria num erro. A 4 de fevereiro de 1938, o Ministério alemão reuniu-se com o propósito de fazer o balanço do último período. Fossem quais fossem as dificuldades que Hitler tivesse experimentado, agora resolveu-as de tal forma que eliminou os que se antepunham a ele, tanto no exército como no Ministério do Exterior. Um decreto que apresentou precipitadamente ao Ministério naquele dia e foi divulgado para a nação e para o mundo pelo rádio pouco antes da meia-noite, assim começava. De hora em diante assumo, pessoalmente, o comando do conjunto das Forças Armadas. Como chefe do Estado, Hitler, naturalmente, ocupava o supremo comando das Forças Armadas, mas agora tomava conta da função de Blomberg como comandante em chefe e abolia o Ministério da Guerra, o qual também presidira o recém-casado lunático. Em seu lugar, criou a organização que se tornou familiar ao mundo durante a Segunda Guerra Mundial. O Alto Comando das Forças Armadas, Oberkommando der Wehrmacht, ou OKW, ao qual as 3 armas, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, estavam subordinadas. Hitler era seu comandante supremo e abaixo dele achava-se um chefe de Estado-Maior com um pomposo título de chefe do alto comando das Forças Armadas, posto que coube ao adulador Keitel, que conseguiu conservá-lo até o fim. Para suavizar os sentimentos feridos de Göring, que confiava suceder Blomberg, Hitler nomeou o marechal de campo, transformando-o no oficial de maior graduação do Reich, mas, pelo visto, não o agradou muito. Para acalmar a inquietação do povo, Hitler divulgou que Blomberg e Fritsch haviam renunciado por motivos de saúde. Assim, Fritsch foi afastado de uma vez e para sempre antes de seu julgamento por um tribunal militar de honra, que Hitler sabia o isentaria de culpa.
E isto afigurou-se particularmente ultrajante para os antigos generais, mas nada poderiam fazer a respeito, pois foram remetidos para o refúgio pelo mesmo decreto. 16 deles, incluindo os generais von Rundstedt, von Leby, von Witzleben, von Kluge e von Kleist, foram destituídos de seus comandos e 44 outros, considerados menos entusiastas em sua devoção ao nazismo, foram transferidos. Como sucessor de Fritz no comando do exército, Hitler, após certa hesitação, escolheu o general Walter von Brauchitsch, que gozava de boa reputação entre os generais, mas que se revelou tão fraco e submisso como Blomberg ao ter de enfrentar o temperamento caprichoso de Hitler. Por uns dias, durante a crise, parecia que um problema de família impediria a nomeação de Brauchitsch, da mesma forma que provocara a queda de Blomberg e Fritz, pois aquele oficial estava prestes a obter o divórcio, numa ação que não era vista com bons olhos pela aristocracia militar. O sempre curioso Jode anotava a complicação em seu diário. No domingo, 30 de janeiro, recordou que Keitel mandara chamar o filho de Brauchitsch a fim de enviá-lo à sua mãe. Ele está para conseguir seu assentimento ao divórcio. E dias depois, marcou um encontro de Brauchitsch com Keitel e Göring para uma discussão da situação familiar. Göring, que parecia se haver erigido em árbitro das dificuldades de família dos generais, prometeu examinar o assunto. No mesmo dia, Jode novamente anotou: o filho de Brauchitsch retornou com uma carta muito digna de sua mãe. A conclusão é que ela não permaneceria no caminho de seu marido. Göring e Hitler tampouco poderiam desaprovar o divórcio que o novo comandante do exército realmente obteve uns poucos meses depois de assumir sua função. Pois os dois sabiam que Frau Charlotte Schmidt, a mulher com que ele queria se casar, era, como disse Ulrich von Hassel, 200% nazista fanática. O casamento se deu no outono seguinte e veio provar como Jode podia novamente ter anotado outro exemplo da influência de uma mulher na história. Asteriscos. Segundo Milton Schumann, Defeat in the West, página 10, o próprio Hitler interveio junto à primeira Frau von Brauchitsch a fim de obter seu consentimento para o divórcio e providenciou o pagamento de um auxílio financeiro para ela, colocando dessa forma o comandante em chefe do exército em dívida pessoal para com ele. Schumann dá como fonte disso um relatório do Serviço de Inteligência do Exército Canadense. Fim de nota. A limpeza interna de Hitler de 4 de fevereiro não se limitou aos generais. Também varreu Neurath do Ministério do Exterior, substituindo pelo frívolo e obsequioso Ribbentrop. Asteriscos. Para desviar a atenção da crise militar e salvar algo do prestígio de Neurath, tanto internamente como no estrangeiro, Hitler, por sugestão de Göring, criou o chamado Conselho Ministerial Secreto, Geheimer Kabinettsrat, cujo propósito, disse o decreto de 4 de fevereiro do Führer, consistia em fornecer-lhe orientação na condução da política externa. Neurath foi designado seu presidente e entre os membros se incluíam Keitel e os chefes dos 3 serviços armados e os mais importantes membros do gabinete comum e do partido. A máquina de propaganda de Goebbels deu-lhe muita posição, fazendo com que fosse visto como um superministério e que Neurath realmente fora promovido. Na verdade, o Conselho Ministerial Secreto era pura ficção. Jamais existiu, como depôs Göring em Nuremberg. Não havia, por certo, tal ministério, mas a expressão soaria completamente distinta e todos imaginariam que ele significasse algo.
declaro sob juramento que esse Conselho Ministerial secreto nunca se reuniu, nem sequer por 1 minuto. 12 nota de rodapé. Ibid, página 25, e depoimento de Schuschnigg, nota D, 2995, PS, Op, Cit. Fim de notas. 2 veteranos diplomatas de carreira, Ulrich von Hassel, embaixador em Roma, e Herbert von Dixen, embaixador em Tóquio, foram destituídos como Papen em Viena. O fraco de espírito Funk foi formalmente nomeado sucessor de Schacht no Ministério da Economia. No dia seguinte, 5 de fevereiro, houve gritante manchete no Volkscher Beobachter, maior concentração de todos os poderes nas mãos do Führer. Pela primeira vez, o principal diário nazista não exagerava. O 4 de fevereiro de 1938 assinala a mais importante reviravolta na história do Terceiro Reich, um marco no caminho para a guerra. Naquela data, a revolução nazista, pode-se dizer, foi completada. Os últimos conservadores que estavam no caminho de Hitler, atrapalhando o curso que ele há muito determinara, uma vez que a Alemanha estivesse suficientemente armada, foram destituídos. Blomberg, Fritsch e Neurath foram colocados nos postos por Hindenburg e pela velha escola dos conservadores para agir como freio dos excessos nazistas, e Schacht se ligar a eles. Mas na luta pelo controle da política externa e econômica e do poder militar da Alemanha, eles demonstraram não ser competidores para Hitler. Não tinham nem a força moral, nem a astúcia política para resistir-lhe, para isolá-lo e triunfar sobre ele. Schacht desistiu. Neurath afastou-se. Blomberg, sob a pressão dos próprios generais, seus companheiros, renunciou. Fritsch, apesar de envolvido numa trama à moda dos bandidos, aceitou sua demissão sem um gesto de desafio. 16 generais graduados aceitaram as deles e a de Fritsch. Falou-se entre a oficialidade em um golpe militar, mas não passou disso. O desprezo de Hitler pela casta militar prussiana, que manteve até o fim da vida, foi inteiramente justificado. Ela aceitara apenas com murmúrios de protestos o assassinato oficialmente perdoado dos generais von Schleicher e von Bredow. Tolerava agora com indiferença a destituição de seus mais antigos oficiais. Não estava Berlim repleta de generais mais jovens, sequiosos para substituí-los, para servi-lo? Onde se achava alardeada a solidariedade dos oficiais do exército? Era um mito. Por 5 anos, até o dia de inverno de 4 de fevereiro de 1938, o exército possuíra o poder material de liquidar Hitler e o Terceiro Reich, quando verificou, a 5 de novembro de 1937, para onde ele o estava conduzindo, e a nação, por que não tentou fazê-lo? O próprio Fritsch deu a resposta após a sua queda. Num domingo a 18 de dezembro de 1938, hospedou o deposto embaixador von Hassel em seu solar em Achterberg, perto de Soltau, que o exército pusera à sua disposição depois de sua retirada. Hassel anotou no diário a essência de suas ideias. Esse homem, Hitler, é o destino da Alemanha para o bem e para o mal. Se for para o inferno, para o qual Fritsch acreditava que ia, nos arrastará a todos com ele. Não há nada que possamos fazer. 13, nota de rodapé. The Von Hassel Diaries, 1938-1944, página 23. Fim de nota. Com a direção da economia, da política externa e da militar concentrada nas mãos e as forças armadas diretamente sob seu comando, Hitler prosseguia agora em seu caminho.
Tendo se livrado de Fritz sem dar-lhe a possibilidade de limpar o nome, ele demorou em conceder-lhe a oportunidade de estabelecer um tribunal militar de honra para resolver o caso. O marechal de campo Göring presidia e ao seu lado estavam os comandantes em chefe do exército, general von Brauchitsch e o almirante Roder, e os 2 juízes profissionais do Supremo Tribunal de Guerra. O julgamento, do qual a imprensa e o público foram excluídos, começou em Berlim a 10 de março de 1938 e foi rapidamente suspenso antes do dia terminar. Em hora avançada da noite anterior, notícias vindas da Áustria mergulharam o Führer num dos seus maiores acessos de cólera. Asteriscos. Quando Papen chegou à chancelaria em Berlim, 36 horas depois, ainda encontrou Hitler num estado que beirava a histeria. Papen, Memórias, página 428. Fim de nota. O marechal de campo Göring e o general von Brauchitsch estavam sendo urgentemente reclamados em outro lugar.